Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Agora sim, é o momento que eu busco de forma até incessante ter aqui em nosso programa a querida amiga, a grande artista sergipana. Ela se notabilizara lá pelos idos, acho que ela vai confirmar, 96, quando defendeu com a música Camará e foi justamente a música vencedora. De lá para cá ela trilhou vários caminhos, esteve no Rio de Janeiro por uma longa temporada. Ela lançou o Circo Singular em 2009, eu estou falando datas assim no chute, mas ela vai confirmar tudo. E o Comboio da Ilusão é um projeto inovador. Além de tudo isso, ela é uma grande artista completa, cantora, compositora e agora curadora, produtora musical, não é isso mesmo, Patrícia Polaine? Satisfação grande. Oi, querido. Finalmente, né? O nosso encontro aqui. Maravilha. Começou tudo ali em 96. Eu nasci em Sergipe, mas fui criada no Rio de Janeiro, minha mãe é carioca, e só voltei para a terrinha aos 19, 20 anos. E já cheguei para participar desse festival Canta Nordeste. Eu não sabia que eu ia ser cantora. Eu vim para estudar publicidade, fazer outras coisas, estudar jornalismo, né? Vim para ficar um pouco perto do meu pai, né? Que é sergipano. E aí eu acabei caindo de paraquedas nesse festival Canta Nordeste, porque já compunha, mas não levava muito a sério. E aí aconteceu de ganhar, venci as duas premiações como melhor intérprete e compositora num festival grande, né? Que foi da Rede Globo, claro. E tal, teve muita repercussão. E a partir daí comecei a ingressar pelos festivais. Era uma época muito boa, né, ainda, dos festivais de música, e foi quando eu comecei a aparecer mais como compositora. Mas a gente sempre deve ressaltar esse festival, porque a música Camará, ela se notabilizou como, digamos que uma música carro-chefe para aquela ocasião. Depois, mais adiante, já em 2009, com o Circo Singular, eu disse para você em off, e vou repetir aqui para os nossos telespectadores, Sapato Novo, do Circo Singular. Eu acho que eu já assisti ao vídeo aqui em nosso telão em casa, à noite de Alvino, umas 503, 504 vezes. Você ri por quê? Mas não tem quem não goste daquela interpretação, porque você faz uma verdadeira encenação, você dança. Inclusive aquela sapatilha de bailarina, eu tive a curiosidade de atentar. De bailarina. O Circo Singular, ele nasceu de uma experiência, eu fugi com o circo, né? Eu casei com um palhaço, me apaixonei por um palhaço, isso é real, não é brincadeira. Sim. E foi aqui em Aracaju, era uma trupe de fora, eu resolvi ir embora com eles, larguei tudo, foi uma loucura na época. Mas essa aventura, né, esse desprendimento me rendeu essa poética do Circo Singular, onde eu faço a narrativa dessas histórias, né, desse movimento todo, mambembe e de exílio, porque o circo ele é itinerante, né, então todo esse movimento está traduzido aí na poética do álbum. E quando eu fui fazer o lançamento, foi um álbum premiado, ganhei o prêmio Pixinguinha, foi um prêmio nacional do governo federal, e tive os recursos para gravar, gravei em Recife, na época Aracaju já tinha alguns estúdios, mas eu queria gravar com a estética do Mangue Beat, porque eu acredito que Aracaju é uma grande manguetal, né? Então eu queria ter um pouco essa pegada do Mangue Beat, e aí fui gravar com os produtores lá em Recife, e a estreia foi aqui num circo. Eu não tinha na época pauta em teatro, aliás, até hoje não tenho, quase nunca tenho pauta. Vou abrir um adendo aí, Patrícia. Você me contou há cerca de 15 dias, 20 dias, como surgiu o Circo Singular. Você ia passando justamente ali nas proximidades do Rio Mar. Eu estava com minha produtora, a gente tinha acabado de receber vários nãos, porque a gente não tinha onde estrear e eu tinha prazo para cumprir com a Funarte para estrear o álbum. E aí a gente não estava conseguindo, enfim, um lugar, uma pauta para fazer. E a gente discutindo isso no carro, passou pela ponte do Rio Mar e eu vi montando um circo. Aí na hora me deu um insight, eu falei, entra aí, vamos conversar com a dona do circo. Aí era uma mulher a dona do circo, e aí ela veio falar com a gente, eu falei, você me alugaria esse circo para eu lançar meu álbum aqui? Porque o nome do meu álbum é O Circo Singular.
E aí deu tudo certo. Ela cobrou um preço que era o que eu pagaria na pauta do teatro. Ficou tudo certo e fizemos esse DVD que você tá... E mais característico, claro, né? Foi incrível. Eu fiz um show num picadeiro. Isso. E a Peripê, inclusive, quem fez toda a parte de registro audiovisual, com direção de Gabriela Caldas. E foi lindo. A gente até hoje... Na verdade, esse registro, ele é tão forte, assim... incrível, porque naquela época, em 2009, ainda não havia tanto essa coisa do audiovisual tão em evidência como agora, né? E esse registro dessas canções lá, desse show, que virou um DVD, era ainda um DVD físico, me rendeu muitos convites. Assim, até hoje as pessoas assistem muito esse DVD, tá lá no YouTube, quem quiser assistir o Circo Singular, só colocar lá, tem faixa a faixa e tem um show completo. E esse DVD, ele também inaugura esse formato para mim, que era um mini doc, assim, tinha a parte de show e a parte de depoimento, em que eu explicava a criação de algumas dessas canções, né? Então foi, assim, de uma alegria fazer, é um registro que até hoje está aí no ar. Né? Imorredor. Agora sobre o Comboio da Ilusão. Me fale sobre ele, que é bem mais recente. Recém-lançado até, né? Foi um prêmio da Lei Paulo Gustavo. Eu ganhei nessa categoria de álbum, né? Mas, na real, o álbum ele já vinha sendo feito desde a pandemia. Na época da pandemia, eu e o Dudu, que é meu produtor, Dudu Prudente, que é meu produtor musical, ele ficou assim meio atônito, porque a gente já estava no processo de criação do álbum. E aí eclodiu a pandemia, eu fui para o Rio para ficar perto da minha família, eu estava em Aracaju, mas acabei voltando para lá. E a gente fez um disco todo à distância. Aí teve uma época que eu voltei para Aracaju para gravar algumas bases, gravar algumas vozes. E ele foi feito assim, eu gravei coisas aqui, teve coisas gravadas em São Paulo, porque o meu guitarrista estava morando em São Paulo. E aí ele gravou coisas lá também, isso ao longo de todo o processo da pandemia. E Dudu mora na Bélgica. Ele é sergipano, mas mora na Bélgica. Então ele é um disco coproduzido entre o Brasil e a Bélgica. Tem músicos da Bélgica, tem músicos sergipanos, tem músicos de São Paulo. Acabou virando um disco colaborativo. E aí quando acabou a pandemia, a gente entrou nesse processo da mixagem, de colocar detalhes. E foi um disco, assim, feito com muita dor, porque feito à distância, né? Sem o presencial ali. A gente teve poucos momentos presenciais. Mas é um disco que eu tenho um enorme amor e apreço, porque é o meu álbum novo e ele sintetiza muito os sentimentos daquela época da pandemia. Então a gente vai lidar com temas como o medo, a morte, o exílio, né? Tantas coisas que permearam ali. Então eu crio uma fábula dentro dessa narrativa através de um jogo de cartas de tarô. E cada canção ela tem um nome de um arquétipo de uma carta, como se a canção fosse um arcano maior de um tarô. Então os nomes das canções, né? A roda, o medo, o abismal, a pequeníssima, o rio, são nomes de cartas. E aí eu proponho um jogo de cartas, que sou estudante de tarô. Tudo isso no YouTube também? Oi? Tudo isso aí no YouTube. O disco ele tá lançado só áudio, ele ainda não... Ele tem um visual no meu Instagram, @PolaineMúsica, e tem toda uma narrativa visual que foi feita pela Front Creators, que é uma agência daqui, uma agência criativa que trabalha com a divulgação, com essa parte toda audiovisual. Eles fizeram mini clipes, né? Que é uma linguagem específica para Instagram. Aí já é bem diferente do Circo Singular. O Circo Singular foi uma narrativa de DVD, com todo o show na íntegra. E esse lançamento que eu fiz agora é uma linguagem mais rápida, de 15 segundos, 1 minuto, ali onde a gente conta essa historinha do Comboio da Ilusão. E, claro, tenho o sonho de fazer um álbum visual também com esse material, né? Claro. E aí o Comboio da Ilusão, ele é isso, ele é hoje o trabalho, é o trabalho que eu tô lançando, né, para o mundo, e com todas essas narrativas, ele foi inspirado no Sétimo Selo do Ingmar Bergman, porque conta essa história do herói que volta do exílio. O belga, o autor... O Sétimo Selo, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Começa aí, porque na pandemia eu reassisti o Sétimo Selo, já tinha visto com 14, 15 anos de idade.
Mas quando eu reassisti, aí bateu aquela coisa de dizer, ó, o herói volta do exílio, encontra sua terra devastada pela peste. Então eu senti que era uma narrativa que dava continuidade ao Circo Singular, porque o primeiro tema é o exílio, no Circo Singular. Sim. E o segundo tema é a ilusão, o comboio da ilusão. Então o herói volta, se depara com a sua terra devastada e a morte desafia ele no jogo de xadrez. Você se respaldou muito bem em Ingmar Bergman, que ele também usava, eu digo usava porque ele gostava demais de uma conterrânea e contemporânea dele, que era a Ingrid Bergman, também sueca. Né? E ele desenvolveu um trabalho cinematográfico muito grande. Eu acho que você é essa capacidade daquele lampejo, que a gente tem que ficar atento quando bate uma ideia como essa. Eu acho que o artista ele tem que trazer na sua criação, na sua obra, suas referências, sua leitura, claro. O que ele assiste, o que ele lê, o que ele ouve, né? Então eu procuro trazer essas referências. Não necessariamente elas estão ali explícitas, mas eu procuro, eu sempre digo assim, o Comboio da Ilusão é um álbum para iniciados. Então, acho que é um disco que ele vai ser meio como um Circo Singular. Ainda daqui a uns 10 anos, as pessoas ainda vão estar fazendo as releituras, porque tem coisas ali, tem nuances. Atemporal, né? Exatamente, é atemporal. Então, tem a mística. A mística, justamente. Tem o cinema, tem a literatura. Eu abro e fecho com poesia, como os discos de Betânia. Eu abro com Maria Cristina Gama, que é a nossa conterrânea maravilhosa, poeta incrível. E fecho com Florbela Espanca, né, com o poema Vaidade. Então ele tem um formato muito também cinematográfico, porque ele tem o início, ele tem essa história contada pela narrativa do tarô, né, pela trajetória do eterno retorno, né, do herói, e aí fecha com Florbela Espanca. Ô Patrícia, em rápidas pinceladas, porque nós somos escravos do tempo, a sua trajetória, a sua estada no Rio de Janeiro, você teve um envolvimento direto com pessoas, até do samba. Você citou uma certa feita para mim, em conversas paralelas que nós já tivemos, as mais variadas, porque para mim é um aprendizado, viu, tê-la como uma companheira para debater sobre música, porque você traz um arcabouço, um cabedal de conhecimento gigantesco, tenha certeza disso. Isso vindo de você, né, que é uma enciclopédia. Obrigado. Lisonjeia, obrigada. Eu adoro também conversar sobre música com você, aprendo muito. Obrigado. Inclusive Sérgio Sampaio, que eu já estou querendo fazer o tributo, Sérgio viu? Sampaio, da playlist que eu mandei para você? Maravilhosa. A pedidos dela, ela me pediu Sérgio Sampaio, eles estão acenando ali o tempo, né? A produção aqui é um caso seríssimo. A gente vai ter que repensar. A sua estada no Rio de Janeiro, você citou Jardim Macalé, naturalmente um dos grandes fenômenos da música popular brasileira. Você teve um contato direto com esse pessoal, além dele, outros também? Sim, eu lancei o Comboio da Ilusão no projeto do Oi Futuro lá, né, que foi incrível. E a gente fez já no finalzinho da pandemia, fiz alguns outros projetos no Rio. Mas no Rio, na verdade, eu fui abduzida por uma paixão. Né? Me apaixonei por um pianista lá, maravilhoso, e ele era amigo pessoal de Jardim Macalé. E eu tive a honra de conhecer e conviver com o Jardim Macalé, que é realmente uma pessoa fantástica, assim, tem uma obra, né? Mas assim, não foi um contato tão direto, profissional, né? Sim, eu não cheguei a fazer nada com o Jardim. Era uma coisa mais pessoal, a gente saía para bebericar, para falar besteira. Ele é um piadista de mão cheia. Mas nada a ver com o FEBEAPA, de Stanislau Ponte Preta, não tinha nada a ver. Festival de besteira que assola o país, aliás, está acontecendo muito. Mas, Patrícia, agora você como essa nova, na qualidade de produtora, o que é que você tem agora em rápidas pinceladas, porque estão insistindo no tempo? Eu estou desenvolvendo agora esse trabalho com curadoria, que está sendo minha nova paixão, de fazer a programação. Eu falo que a gente está fazendo uma pequena revolução campesina na zona rural, que é um bistrozinho que tem lá, que é o Manjericão Bistrô, no povoado Areia Branca, aqui próximo. E lá a gente está fazendo uma programação muito bacana de música, às sextas-feiras com música instrumental, jazz, tributos, projetos especiais. E aos sábados, com artistas daqui, estou trazendo sexta-feira um outro projeto da Chapada Diamantina, também instrumental. Então a gente está fazendo esse trabalho ali de formiguinha
para tentar construir Claro. uma nova identidade musical para o lugar. E vai conseguir, sim. Você tem capacidade. Eu estou adorando fazer, É novo para mim, estou aprendendo e muito eu gostei ainda. demais de sua vinda ao nosso programa, que eu venho tentando, como disse, há muito tempo. Muito obrigado, Patrícia. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez com o programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.